5 dias no umbral, pelo espírito de Nina Brestolin. Osmar Barbosa. Capítulo 10. Dia 4. Todos acordaram cedo, sentindo a expectativa de retornarem à colônia Amor e Caridade. O índio trouxe novamente o chá para resguardar e refluidificar a todos. Nina, Felipe e Soraya estavam tão alegres com o amanhecer do dia da partida que demoraram um tanto para perceberem que Daniel não estava entre eles. Logo que se deram conta, perguntaram ao guardião que estava de plantão pela manhã a respeito do paradeiro de Daniel. O guardião avisou que Daniel precisou se ausentar por instantes e deixou um recado para que todos aguardassem seu retorno no acampamento. E ainda completou que Daniel havia deixado o acampamento antes mesmo do amanhecer, mesmo antes da alvorada e do despertar de todos. Nem mesmo o índio, que costumava levantar antes de todos para preparar o chá, o viu sair. Durante o repouso de todos, Daniel precisava garantir que havia tentado ao limite conseguir o direito de resgatar Felipe. Orou muito, com tal intensidade e de forma tão incansável que praticamente esgotou todas suas energias vibratórias. Pediu com todas as forças para Catarina que o auxiliasse na missão que teria pela frente. Quando de fato comprovou que não era a hora de Felipe e que ele não poderia voltar com a caravana, Daniel precisou ainda pensar muito em como conduziria a situação. Depois de muito orar e pensar, retornou ao acampamento pedindo aos espíritos superiores que lhe conferissem a serenidade e a sabedoria necessárias para agir com benevolência e justiça. Antes de se aproximar mais, mesmo ao longe, já se antecipava em ir preparando o grupo fluidificamente para os momentos difíceis que todos enfrentariam em instantes. Nina, preciso falar com você. Oi, Daniel, tudo bem? Estávamos ansiosos por sua volta. Os dois se afastaram do grupo, que se manteve em silêncio e se entreolhando, sem entender o que estava acontecendo. Daniel estava com o rosto entristecido, e Nina logo percebeu que essa sua fisionomia já dizia muito. Daniel foi direto ao ponto. Nina, infelizmente, não temos permissão para resgatar Felipe. Orei por horas, pedindo à nossa mentora para que nos autorizasse a levá-lo conosco, mas, infelizmente, não obtivemos essa permissão neste momento. Minha nossa, não posso acreditar nisso. Como assim, irmão Daniel? O Felipe é meu melhor amigo. Ele, por muitas vezes, me confortou, me transmitiu coragem e determinação para seguir adiante, mesmo com tantas dificuldades e enfermidades em minha vida. O Felipe nunca fez mal a ninguém. Sempre foi prestativo e bondoso com todos. Na escola, na rua, um amigo inseparável de sua mãe, mesmo ela tendo abandonado ele. Esse menino não pode ficar aqui. Não é justo que ele passe por isso por mais tempo. Ele precisa de mim e eu também preciso dele. Eu compreendo sua tristeza, Nina, mas não temos autorização. Sem permissão, não podemos levá-lo. Ok, sem problemas, eu entendo. E quando Daniel já ia concluir a conversa, Nina emendou-o em outro sentido. Mas então vamos fazer o seguinte, levem Soraya com vocês. Eu vou ficar aqui. Sem Felipe eu não partirei. Daniel arregalou os olhos, se espantando com a decisão de Nina. Respirou fundo, recobrou a serenidade para encontrar as melhores palavras para explicar a Nina a situação e as consequências de sua decisão. Nina, você não pode ficar aqui. Não é uma decisão tão simples. Você ainda não está totalmente recuperada para suportar nem mais um dia no umbral. Temos prazo para entrar e sair. Não é assim que funcionam as coisas nos planos superiores. Os mundos espirituais são administrados e dirigidos por espíritos sábios, espíritos de muita luz. Eles administram tudo por aqui como se fosse uma empresa que precisa de estrutura, organização, planejamento e disciplina. E, além de tudo, aqui não é o seu lugar. Não seja impulsiva e não haja com sentimentos que já não te pertencem. Daniel, mas vamos pensar juntos. Se nós chegamos aqui e encontramos o Felipe junto com a Soraya, há algo que não estamos enxergando. Por que ele estaria justamente com a Soraya, a pessoa que viemos resgatar? Eles sequer se conheciam. Como pode agora não termos permissão para levá-lo? É muito difícil conseguir entender tudo isso. Não consigo me conformar, é impossível. Exatamente esses pontos, entre outros tantos,
que argumentei com a nossa mentora. Nem tudo nos é revelado, Nina. As revelações nos são fornecidas de acordo com o nosso merecimento, nossa evolução. Espíritos mais evoluídos têm acesso a cada vez mais informação, conforme seguem evoluindo. Espíritos menos evoluídos, a cada vez menos, se distanciando dos degraus superiores e se aproximando dos níveis vibracionais que atrairão espíritos ruins por afinidade. Essa é a regra. É evoluindo que conseguimos consolidar nosso patrimônio espiritual. É assim que nos aproximamos dos espíritos mais superiores, conquistando ainda mais o entendimento e o merecimento para termos acesso a mais informações e também compreendê-las. Entendo tudo isso, irmão Daniel, entendo. Agradeço cada palavra sua, cada ensinamento, e respeito tudo isso do fundo do meu coração, que sinto bater tão forte nesse momento como se estivesse ainda encarnado. Só que tenho meu livre-arbítrio aqui e onde estiver, não é mesmo? Pois então, minha decisão está tomada. Sinto muito, mas meu coração sussurra. Toda a razão do mundo pode gritar bem alto que eu opto por escutar meu coração. Menina, sei perfeitamente que você tem a consciência de seus atos e respeito muito sua inspiração em seguir seu coração. Você não está errada nisso e nunca estará em fazê-lo. Porém, espíritos não devem andar para trás. Ficar no umbral contra a vontade e a permissão é andar para trás. Isso pode afastá-la do Felipe, inclusive. A pena é de acordo com o merecimento, assim como a ascensão. As vibrações de seus pensamentos podem definitivamente afastá-la de Felipe. A condição em que ele está será devidamente confrontada com o que ele ainda tem a fazer. Reflita com os sentimentos puros do coração. Irmão Daniel, preciso pensar. Teria como eu ter algum tempo para pensar mais um pouco? Estou com uma angústia enorme dentro de mim e preciso me concentrar, me acalmar, decidir definitivamente. Claro, Nina. Só não demore muito. Todo e qualquer tempo desperdiçado agora pode se tornar um problema ainda maior mais à frente. Vou conversar com os outros e prepará-los para a viagem. Reflita em paz. Nina se voltou para o vale, agora sozinha. Estava na beira de um precipício montanhoso. Seus cabelos ruivos e cacheados voavam soltos ao vento. Ela fechou os olhos e viajou. Milhões de informações e imagens surgiram como flechas em sua mente. Seu rosto se contraiu em um choro intenso e desesperado. Nina então decidiu se ajoelhar para a última prece mais inflamada. Implorou a Catarina para que a escute e permita o resgate do Felipe. Divina e amada Catarina, rogo a ti para que permitas que resgatemos o nosso irmão Felipe. Imploro por sua misericórdia e compreensão. Precisamos ajudar a este pobre espírito que está em uma situação tão necessitada e lastimável. Precisamos socorrê-lo e conduzi-lo em direção ao caminho da luz. Divina Mãe, por favor, atenda nossas preces e nos ajude a suportar tamanha angústia em nosso peito. Daniel, precisamos ir. Fomos avistados por espíritos perturbadores. Eles estão vindo em grande número. Parecem ter se reunido durante a noite para planejar algum motim. Espere, índio. Já estamos partindo. Só mais alguns instantes. Soraya está pronta? Iremos partir em breve. Daniel se aproximou de Felipe, ergueu suas duas mãos, colocando-as sobre seus ombros, como se quisesse consolá-lo. Olhou em seus olhos e disse pausadamente, de forma serena, mas muito emocionada: Felipe, preciso lhe falar e vou direto ao ponto. Infelizmente, não temos permissão para levar você. Eu orei muito aos nossos superiores durante muitas horas, desde que chegamos, na verdade, mas não fomos autorizados. Tenha paciência, mantenha calma. Tenho a certeza de que seu momento chegará. Abatido e surpreso com as palavras de Daniel, Felipe ajoelhou, já com muitas lágrimas no rosto. Nina surgiu ao longe, retornando neste momento ao acampamento com o rosto inchado, denunciando que acabara de chorar bastante. Felipe virou-se para ela e curvou seu corpo sobre os joelhos, mantendo-se em silêncio perturbador. Foram alguns poucos segundos que pareceram dias. Daniel deu um passo na direção de Felipe e repousou sua mão direita sobre suas costas, transmitindo a ele fluidos de conforto e paz. Sheila e Max observavam com extrema tristeza e também não conseguiram conter as lágrimas. Felipe então levantou, enxugou um pouco das lágrimas e tentou se recompor minimamente. O índio, então, estendeu sua mão ao rapaz com um pedaço de pano marrom nela. Felipe pegou, agradecendo a ele com um olhar emocionado.
O pano parecia ter uma luz branca que o envolvia, reluzindo, com um vapor iluminado. Felipe se encantou com aquilo, respirou fundo, enxugou mais um tanto de lágrimas e disse assim: Não se preocupem, eu compreendo. Preciso compreender. Ficarei bem. Já estou há bastante tempo aqui, quem sabe um dia vocês poderão vir me buscar. Confesso que achei que seria agora, que me liberaria deste mundo de escuridão e sofrimento. Mas confio muito em todos vocês e espero que um dia vocês possam vir me buscar. Sonharei dia e noite com o momento em que serei livre e poderei buscar outros caminhos para minha felicidade. Agora, mais do que nunca, me dedicarei às preces para minha libertação. Daniel está emocionado com a forma sábia com que Felipe lidou com a situação tão difícil. Sim, Felipe, estaremos em oração para que um dia nos seja permitida esta viagem. Daniel então olhou para o índio e perguntou sobre as sementes. Todos se olharam, ainda enxugando as lágrimas, sem entender que pedido era aquele. Que sementes seriam essas? E por que Daniel falaria disso agora, justamente naquele momento, sem nem precisar explicar muito? Compreendendo tudo diretamente do olhar do irmão Daniel, o índio sabia do que se tratava. Prontamente colocou sua mão repleta de marcas de batalha em uma das pequenas bolsas de tecido cru marrom que trazia presa à cintura de sua calça branca. Retirou então algo ali de dentro, que ninguém conseguia identificar muito bem ao certo do que se tratava, já que sua mão era, pelo menos, algumas vezes maior do que a própria bolsa. Só quando ele abriu calmamente os dedos, com a palma da mão virada para Daniel, que todos puderam constatar do que de fato se tratava. Eram pequenas sementes, muito iluminadas. Era como se fossem pequenas pedras preciosas, muito raras e valiosas, que liberavam pequeninos fluxos de energia em sua volta que faziam parecer que elas estavam vivas. O índio então aproximou-se de Daniel, que aguardava sorrindo, com um brilho intenso nos olhos. Daniel estendeu as duas mãos juntas na direção do índio, que repousou bem calmamente as sementes dentro das mãos de Daniel. Tudo com muito cuidado para não deixar nenhuma semente cair em vão. Logo que tocaram a pele de Daniel, as pequenas sementes vibraram ainda mais, com uma luz ainda mais forte. Naquele momento, era como se fossem pequenas estrelas cadentes repousadas nas mãos de Daniel. Aquilo tudo impressionou a todos. Mais do que isso, emocionou profundamente cada um ali presente. Mesmo aqueles que já estavam há mais tempo no plano espiritual e já tinham visto de tudo um pouco. Daniel sorriu contemplando a perfeição e beleza intensa daquelas preciosidades espirituais que tinha em suas mãos. Então, estendeu as sementes na direção de Felipe e disse assim: Felipe, essas sementes são para você. Todos ficaram surpresos e arregalaram os olhos. Daniel prosseguiu: Nossa mentora me orientou a entregá-las para ti. Você deve escolher um lugar por aqui, que seja próximo da água, com um terreno úmido. Então deve plantá-las com todo o seu amor e carinho firmes do coração. Felipe, mesmo muito emocionado, interrompeu: Daniel, eu agradeço. Agradeço e me emociono profundamente com sua intenção de me presentear e até tentar melhorar isso aqui. Mas nada nasce aqui nessas terras. Olhe à nossa volta. Todas as plantas estão mortas. Não há um sinal de vida aqui sequer. Nenhum princípio vital. Felipe, confie. Simplesmente atenda. Plante essas sementes e todos os dias, em um mesmo horário, determinado por você, ajoelhe-se diante do local em que as plantou e ore com toda a sua força. Peça ajuda para que seja permitido a você sair daqui. Aceite essa recomendação. Plante e ore. Sim, irmão Daniel, sem dúvida. Farei isso sim, exatamente como você me orienta. Nina, infelizmente temos que partir. Sim, Daniel, só preciso de alguns minutos a sós com Felipe. Sim, claro, vamos adiantando os últimos acertos. Nina tomou Felipe pelas mãos, afastando-se do grupo e o conduziu para perto de uma árvore com os galhos todos retorcidos e entrelaçados, como se tivessem, em algum momento, suplicado por um último suspiro de vida. Nina o abraçou fortemente e, durante alguns minutos, ficaram calados, em um silêncio cúmplice, com os corpos colados num longo e caloroso abraço. Pareciam levitar, queriam sentir a sensação de que ainda estavam encarnados na terra e que tudo aquilo não passava de um pesadelo bem real.
Quando caíram em si e perceberam que, de fato, estavam no umbral, Nina se afastou um pouco, pegou as duas mãos de Felipe, olhou bem no fundo de seus olhos e disse assim: Felipe, acabei de chegar da terra e me trouxeram para cá para ajudar no resgate de minha prima Soraya. Em um primeiro momento, resisti. Não me sentia forte o suficiente e muito menos preparada para tal missão. Mas algo mudou e acordei um dia disposta e acreditando sensivelmente que tinha que vir. Hoje eu entendo por que isso aconteceu. Não esperava te encontrar aqui, jamais poderia imaginar. Mas hoje compreendo que eu tinha que ter vindo justamente para isso, para te encontrar. Estou com o coração em frangalhos e com a cabeça muito confusa. Não consigo entender ainda muito bem por que motivo não podemos levar você com a gente. Mas parto compreendendo a prova a qual estamos sendo submetidos. Precisamos ser fortes e acreditar na lógica divina. Quero deixar claro que farei o possível e o impossível para voltar aqui e te buscar. Vou interceder a nossa mentora para o quanto antes eu possa vir te buscar. Nina teve que puxar o ar bem fundo para não desabar em choro. Uma lágrima escapuliu. A voz embargou de vez. Olhou para cima como se quisesse ordenar às lágrimas que elas não tinham permissão para surgirem agora, como se dissesse: voltem já para esses olhos e esperem pelo menos eu terminar de falar para saírem daí. Quando conseguiu o ar que precisava para prosseguir, assim o fez. Sou profundamente grata a você por tudo o que você fez em nossa infância e juventude. Saiba que, se amei realmente alguém enquanto vivi na Terra, esse alguém foi você. E é em nome desse amor que te prometo que vou voltar, pois não é prudente desrespeitar uma orientação de Catarina e dos planos superiores. Fique tranquila, só de ouvir essas suas palavras já me dou satisfeito. Ficarei abraçado com elas, cada uma delas. Será uma forma de consolo ao meu sofrimento. Guardarei cada palavra em meu peito e, sempre que me bater alguma dor, algum sofrimento, recorrerei a elas com toda a avidez e suas palavras me confortarão a alma. Saber que você me amou me faz acreditar que o meu amor é profundo e poderoso. Pode seguir em paz. A caravana deve partir agora. Eu já me acostumei a viver aqui. Parece que alguma coisa ainda falta acontecer para eu poder me livrar disso tudo. Seguirei o conselho de Daniel e a orientação de Catarina. Plantarei as sementes que ele me deu. Todos os dias, às 5 horas da tarde, estarei aqui, de joelhos, fazendo a prece mais sincera e calorosa do mundo. Já enxugando algumas lágrimas, Nina tentou complementar. Isso mesmo, eu vou fazer o mesmo. Todos os dias, às 5 horas, estarei lá na colônia orando também, em sintonia com você. Os dois se beijaram de forma singela e carinhosa, e deram o último abraço antes da despedida final. Quando retornaram ao acampamento, todos estavam montando em seus cavalos e começando a partir lentamente. Felipe ficou um pouco mais distante, em pé em cima de um monte um pouco mais alto, de onde poderia acenar e ver a caravana partir. Desejava mentalmente uma boa viagem de retorno a todos eles. Nina, com os olhos umedecidos de lágrimas, de cabeça baixa, preferia não ver a cena. Tenha calma, Nina. Vamos orar muito para que nos seja permitido o resgate de Felipe. Obrigada, Daniel. E perdoe-me pelo meu momento de fraqueza e questionamento. Sem problemas, querida. Faz parte de nossa trajetória. Em pouco tempo, os cavalos já estavam galopando em grande velocidade em uma estrada de terra negra, levantando uma fumaça densa e escura. Procuravam viajar o mais rápido possível. Felipe sentou-se num monte onde estava em pé. Respirou fundo e foi envolvido em uma enorme tristeza. Seus pensamentos viajaram no tempo, relembrando os momentos felizes que viveu ao lado de Nina. Recordou do lanche gostoso que sempre fazia com ela na escola nos dias de piquenique. O sorriso daquela menininha ruiva não saía de sua mente, sempre tão frágil devido à sua doença. Nina era uma menina meiga e carinhosa com todos. Felipe sempre achou que sua pele, tão branquinha, parecia transmitir uma luz de dentro dela. Hoje ele via que não era uma impressão. Nina realmente era e sempre fora um espírito intensamente iluminado, sempre linda, como nenhuma outra menina da escola. Uma beleza não apenas física, mas espiritual. Amante da literatura e de línguas, Nina sempre foi um exemplo para todos. Seu amor com os animais era o que a destacava ainda mais das outras pessoas.
Não compreendia como as pessoas poderiam ter a inferioridade de maltratar qualquer bicho que fosse ou até se alimentar com eles. Nina os via como seres iguais a nós. Felipe recobrou os sentidos e resolveu procurar um lugar para plantar as sementes entregues por Daniel. Precisava começar imediatamente a implorar por sua salvação. Colocou-se então a caminhar para terras acima, mais próximas da montanha em que estava o caminho em que Nina chegou e que partiu em caravana. Caminhou durante algum tempo e encontrou uma capineira baixa. Bem próxima havia um pequeno córrego. Felipe ajoelhou-se para plantar as sementes. Repousou com cuidado elas ao seu lado e enfiou as próprias mãos no lodo fétido e lamacento do chão do umbral. Ao escavar a primeira leva de lodo, o cheiro ficou ainda mais forte. Felipe não fraquejou. Continuou mais uma, duas, três vezes, até chegar a uma boa profundidade para o plantio. Pegou então as sementes com cuidado, pois suas mãos estavam bem sujas com a lama preta. A energia em volta delas continuava reluzente. Aquela luz dava a Felipe a certeza profunda de que estava fazendo algo muito correto e bonito. Repousou uma a uma no fundo do buraco e então recolocou sobre elas o lodo retirado. Já ia se levantando e saindo quando se recordou da recomendação de Daniel. Voltou-se novamente ao local e orou pedindo a Deus que lhe enviasse espíritos de luz em resgate. Juntou as duas mãos em oração, mesmo que ainda lamacentas e pingando de lodo. Lágrimas correram de seus olhos e, uma a uma, regavam o local onde havia plantado as sementes. Aquilo consumiu Felipe, que ali mesmo resolveu deitar para descansar. Adormeceu. Sem saber ou mesmo se dar conta, Felipe escolheu um lugar transitório no umbral. A região em que Soraya se encontrava era o lugar mais próximo de resgate dos iluminados. Plantando as sementes naquele local, junto com as orações e sua fé profunda, Felipe estava mais próximo de elevar-se e, desta forma, facilitava em muito o seu socorro. A mãe de Felipe seguia sua jornada na Terra, alimentando seu vício por drogas. Recentemente, havia sido resgatada por uma instituição que cuidava de dependentes químicos em situação de risco iminente. Essa instituição recolhia pessoas na rua que estavam muito necessitadas e profundamente entregues ao vício. Em seguida, conseguiam promover a internação em clínicas de tratamento intensivo. As clínicas sobreviviam sustentadas pelas doações de pessoas de bem. Após 6 meses de tratamento em uma dessas clínicas, Yara fugiu e retornou ao território em que se sentia em casa, os becos e ruelas do submundo obscuro da cidade. Ao se deparar com Yara em um ponto de compra de drogas, Joana parecia não acreditar. Yara, meu Deus, o que você está fazendo aí, mulher? Estou comprando pão para o café da manhã, sua tonta. Mas, meu Deus, você não tem jeito mesmo, Yara. Não toma vergonha nessa cara? Uma mulher velha e acabada deveria ter vergonha de sua vida. Você se recorda como fez mal a todos e a si mesma? Joana estava tentando de tudo para conseguir balançar Yara, tentando fazê-la constatar o quanto a sua vida estava entregue. Joana foi mais fundo. Yara começou a andar para sair daquela situação e fugir da bronca que estava tomando em público. Foi por sua causa que seu filho foi assassinado, Yara. Você sabe disso, não sabe? Não era melhor que você tivesse sido assassinada no lugar dele, hein? Olha para mim. Não adianta apertar o passo e fugir da verdade. O pobre coitado sempre foi um menino bom e fez de tudo para tirar você dessa vida. E de que adiantou? Olha você aí, como se nada tivesse acontecido, vivendo do mesmo jeito e pior, com os mesmos malandros da laia dos que executaram seu filho. Por que você não toma conta da sua vida e deixa a mim em paz, hein? Deus, tenha piedade dessa criatura. Joana então afastou, vendo que nada mais iria fazer Yara recolocar sua vida no prumo. Afinal, ela nunca teve responsabilidade para nada. Abandonada muito cedo pela mãe, repetiu com seu filho tudo aquilo que tinha acontecido com ela própria em sua infância. Estava fraca, muito magra e debilitada. Andava com dificuldades e vivia como uma mendiga viciada. Dava tristeza de ver. Naquela mesma tarde, Yara sofrera um infarto fulminante. Após alguns dias, seu corpo teria sido achado por populares já em estado de putrefação dentro de uma casa abandonada. O consumo excessivo de drogas havia destruído todo o seu organismo.
foi enterrado como indigente, sem a presença de nenhum parente ou amigos. Yara deixava a terra, sendo assistida por um grupo de pessoas que, por piedade, acompanharam seu desfecho dramático. Nina conduziu Soraya até o pavilhão 3 da colônia Amor e Caridade. Chegando lá, procuraram pelo Dr. Marcos, que recebeu as duas primas com grande receptividade e carinho. Soraya ainda estava muito extasiada com tudo à sua volta. Não conseguia acreditar em como sua situação havia melhorado. Estava agora em um lugar de beleza plena e harmonia. Todos se amavam como irmãos e tudo era muito organizado e correto. Havia paz e luz intensa para todo lado. Dr. Marcos pediu para Soraya deitar em uma das macas da enfermaria. Ela logo estaria em um sono recuperador profundo. Venha, Soraya, deite-se e descanse. Você ainda precisa se reenergizar para se recuperar desse período que passou no umbral. Já deitada, com os olhos piscando lentamente, já sentindo os efeitos da energia fluídica das mãos do doutor, Soraya ainda encontrou forças para dizer: Nina, obrigada por tudo o que fez por mim. Nina estava em pé ao lado da maca, passou sua mão nos cabelos de Soraya, ajudando no passo magnético e também fazendo um carinho na prima. Não se preocupe em agradecer, minha querida. Nada acontece por acaso nessa vida, em nenhuma delas. Agora procure dormir. Você precisa desse sono para se refazer, acredite. Obrigada, Nina. Nina, passado o período equivalente a 2 dias, pode vir buscar Soraya. Ela estará recuperada. Que ótimo! Você saberia me dizer para onde ela será levada para começar a ajudar na colônia? Até onde sei, assim que ela estiver prontamente recuperada, você deverá levá-la ao encontro do irmão Daniel. Sua missão com Soraya ainda não terminou. Entendi, tá bom. Muito obrigada, Dr. Marcos. Então voltarei daqui 2 dias para buscá-la. Nina retornou ao setor infantil para cuidar das crianças que a esperavam saudosas e muito ansiosas. Impossível negar que Nina ficou bem pensativa sobre o que o Dr. Marcos havia falado. O que será que estaria guardado para as duas? Que missão seria essa? Ficou quase tão ansiosa quanto as crianças que gritavam bem alto e pulavam de um lado a outro quando viram Nina no vidro da enfermaria infantil. Nina sorriu e na mesma hora esqueceu todas as preocupações, entregando-se àquela alegria contagiante e inocente. Mais tarde, recebeu uma visita ilustre. Nina, podemos dar uma caminhada pela colônia? Preciso falar com você. Oi, irmão Daniel, claro. Só vou pedir para Juliana ficar aqui no meu lugar e vamos. Nina e Daniel caminhavam em um ritmo de passeio por uma trilha muito bonita. Nina tinha pequenos enfeites de flores para prender os cabelos. Você deixou Soraya aos cuidados do Dr. Marcos? Sim, Daniel. Ela já está dormindo o sono da recuperação. Como geralmente agia dessa forma, Daniel foi direto ao ponto e, de forma assertiva, disse assim: Assim que ela estiver pronta, Nina, você fará uma nova viagem com ela. Onde iremos? Você levará Soraya na colônia Nosso Lar. Nossa, muito legal, mas para quê? Não me diga que ela vai ficar lá. Até onde eu sei, não é para ela ficar lá. Na verdade, a família de Soraya tem orado muito pedindo notícias dela. Por isso, nos foi orientado que temos que levá-la na colônia Nosso Lar para que ela consiga enviar uma mensagem para seus pais. Entendi. Muito legal. Me orgulha tal convite, Daniel. Obrigada mais uma vez pela honra e confiança. Inclusive, me ocorreu algo. Será que eu poderia aproveitar para tentar me comunicar com minha mãe e meus irmãos? Seria tão bom. Sim, Nina, claro. Aproveite a oportunidade e comunique-se com eles. Mande notícias suas. Eles ficarão muito felizes. Obrigada, Daniel. Farei isso. Mas não vim aqui apenas para fazer esse convite a você. Venho percebendo que a irmã tem andado muito triste pelos cantos da colônia. O que houve? Você é sempre tão perceptivo, né? Nem adianta tentar disfarçar. É por causa do Felipe, Daniel. Tenho orado tanto, todos os dias, pedindo à nossa mentora que nos permita resgatá-lo. Não tiro ele da cabeça um segundo sequer, mas minhas preces parecem ser em vão. Minha querida Nina, nenhuma prece feita pelo coração é em vão. Todas as preces são ouvidas por nossos superiores que as registram e buscam respondê-las em tempo hábil. Entendo, mas é tudo tão doloroso. Não consigo sequer imaginar o que o Felipe continua sofrendo no umbral. Ele ainda não foi resgatado por motivos que ainda não temos conhecimento. Também tenho orado muito pelo Felipe, todos os dias. Peço à nossa mentora que nos permita tirá-lo de lá. Sei, irmão Daniel. Catarina sempre me foi fiel.
Ainda meninas, vivemos juntas experiências em que eu não tinha dúvidas de sua bondade e lealdade. Só não consigo entender o porquê da demora para resgatar um menino tão do bem quanto Felipe. Respeito profundamente, mas confesso não entender. Alegra-se, Nina, pois tenho certeza de que ela ouve suas preces e está buscando a resposta e a ajuda que nós tanto desejamos e que você precisa. Assim que você voltar de nosso lar, tem algumas tarefas para você em uma casa espírita. Que bom, fico muito feliz em ser útil. E, como sempre, muito ansiosa. Nina não se conteve. Você já sabe o que é? O que exatamente quer que eu faça? Preciso que você acompanhe o irmão Rodrigo nas jornadas dele na Terra. Muitos pacientes o têm procurado com câncer e é preciso o reforço de mentores em uma das casas espíritas que ele supervisiona. Há casos de crianças que precisam de seu suporte para o atendimento. Prontamente, Daniel. Para mim será um prazer ajudar. Vou solicitar depois que você procure a doutora Patrícia na enfermaria de número 4. Você vai fazer os treinamentos necessários para o trabalho na Terra. Farei sim, com grande alegria. Isso lhe fará um bem enorme, inclusive. Obrigada, Daniel, pela oportunidade de servir e evoluir. Então tá ótimo. Adorei nosso passeio e nosso papo. Tenho certeza que você ajudará a todos que, em nome de nossa mentora, lhe pedirem ajuda. Nina se sentiu muito melhor e mais feliz depois da conversa reconfortante com Daniel. Afinal, o tão desejado trabalho na Terra foi concedido a ela. Nina sabe que essa nova tarefa poderá auxiliar e muito na sua evolução. Sabe que o trabalho nas casas espíritas eleva mais rapidamente os espíritos que mais se esforçam. Na tarde do segundo dia, Nina recebeu o recado de Lucas. Nina, a menina Soraya despertou do sono. Que ótimo! Muito obrigada, Lucas. Vou procurar Dr. Marcos e conversar a respeito do estado dela. Nina foi então correndo na enfermaria e se surpreendeu ao chegar lá. Soraya já estava de pé, com um esfregão na mão, ajudando na limpeza do salão da enfermaria. Olha só, vejo que já está plenamente recuperada, sua danadinha. Sim, sim, sim. E isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo que posso fazer para tentar retribuir um pouquinho do tanto que todos vocês fizeram por mim. Eu estou me sentindo ótima. Que ótimo! Então me passe esse balde para cá que eu vou ajudar você. Depois temos outra tarefa também muito importante para realizarmos juntas. Ao terminarem o serviço, antes de saírem da enfermaria, Nina pede para Soraya aguardá-la na porta do lado de fora da enfermaria. Não disse a Soraya, mas queria conversar reservadamente com o Dr. Marcos. Olá, Dr. Marcos, como vai? Muito bem, Nina, e você? Vi como vocês estavam se divertindo em nos ajudar a manter a enfermaria tinindo. Muito obrigado. Que nada, acima de tudo, ainda foi divertido. Então, doutor, preciso saber se Soraya está pronta para sair da colônia. Daniel me disse que preciso levá-la em nosso lar. Olha, que interessante, que instigante. Mas sim, claro, Soraya já está mais do que preparada para acompanhá-la. Que ótima notícia. Obrigado, Dr. Marcos. As duas caminhavam sorridentes pela colônia, com uma alegria de criança que a todos contagiava pelo caminho. Pareciam, de fato, se conhecer há séculos. Chegando ao gabinete do irmão Daniel, Nina bateu 2 vezes na porta e entrou dizendo: Irmão Daniel, com sua licença. Ora, ora, não é que vejo que a senhorita Soraya já está plenamente recuperada? Como você está limpa, espiritualmente impecável, impressionante. Meus parabéns. Sim, sim, irmão Daniel, estou me sentindo ótimo. Que bom, irmã. Tratamento com passes magnéticos, água fluidificada e o sono reenergizante é incrivelmente poderoso. Pode-se ver que todas as impurezas de seu espírito foram completamente eliminadas. Que ótimo trabalho da equipe do Dr. Marcos. Irmão, sobre a nossa visita à colônia nosso lar, estamos ansiosas demais. Já contei para a Soraya no caminho para cá e ela ficou extasiada, né, prima? E o Dr. Marcos me confirmou que Soraya já está pronta para a viagem. Sim, Nina, que ótimo. Façamos o seguinte. Preparem-se, pois pedirei ao Marx para acompanhá-las nessa empreitada. Daniel manda um sinal a Marx para que ele o encontre imediatamente em sua sala. Irmão Marx, você me faria um enorme favor? Levaria as irmãs Nina e Soraya à colônia Nosso Lar para que elas se comuniquem com seus familiares? Sim, irmão Daniel. Fico lisonjeado com a missão e agradeço de coração. Saíram do gabinete de Daniel e caminharam na direção da praça central. Lá chegando, os 3 avistaram uma linda carruagem branca cintilante, com lindos cavalos brancos com a nuvem.
Ela se aproximava do portal de entrada do galpão central da colônia. Nina, Soraya e Marx embarcaram. Soraya, estou te sentindo meio para baixo, justo agora. O que está assim? O que houve? Sinto muitas saudades dos meus pais. Gostaria muito de poder abraçá-los. Não fique assim, irmã. Vamos falar com o irmão Daniel e quem sabe ele nos autoriza, hein? Não é uma boa ideia? Obrigada, Nina. Fique tranquila. Todos da sua família estão bem, tocando a vida para frente. Sua mãe e seu pai estão convertidos à doutrina dos espíritos e isso tem ajudado bastante a eles e a você. Estão conformados com sua ausência e oram sempre por ti, compreendendo tudo. Muito bom ouvir tudo isso, sempre. O Dr. Marcos havia me dito que as preces dos meus pais ajudaram muito na minha recuperação. A carruagem adentrou os portões da colônia Nosso Lar. Nina e Soraya ficaram fascinadas com a beleza do lugar. Jardins nunca vistos na terra, uma linda música clássica, espíritos elevados passando a todo momento por elas e cumprimentando a todos, dando boas-vindas. Os três foram recebidos pela irmã Lourdes, que dirige o setor de psicografias que são enviadas para a terra, por intermédio das casas espíritas. Lourdes fez um rápido passeio com o grupo pelo local e explicou todos os detalhes sobre as formas de comunicação entre os espíritos desencarnados e encarnados. Chegando o momento em que elas deveriam escrever suas mensagens, Lourdes explicou que o ideal é que escrevessem poucas linhas, pois os familiares precisavam de notícias objetivas a respeito do estado em que elas se encontravam. Mensagens grandes acabavam virando história e esse não seria o objetivo das mensagens enviadas à Terra. Nina e Soraya agradeceram muito a grande oportunidade de se comunicarem com seus familiares, tendo a oportunidade de tentarem tranquilizá-los. Soraya estava bastante preocupada com a forma como ocorreu o seu desencarne e imaginou que seus pais estivessem sofrendo muito, sem compreender. Nina começou então a escrever sua mensagem primeiro. Querida mãezinha, querido papai e irmãos, permitiram que eu escrevesse essas linhas para tranquilizá-los a respeito do meu estado espiritual. Estou bem e feliz. Fui muito bem recebida e sou útil a todos. Cuido de crianças e isso me deixa imensamente feliz. Mãezinha querida, o tempo em que estivemos juntas foi necessário para minha evolução e aprendizado ao lado de todos vocês. O amor que carrego em meu coração, agora plenamente recuperado, é eterno. O que muito me conforta são os melhores momentos em que estivemos juntos. Saiba que nunca me esquecerei de todos vocês. Com amor, Nina. Agora é sua vez, Soraya. Obrigada, Marx. Papai, escrevo esta carta para dizer a você que suas ausências em minha criação de forma nenhuma me fizeram diferente, porque o amor que você me dava nos fins de semana foram suficientes para formar o amor que tenho em meu coração. Minha querida mãe, hoje sei que os conselhos que você me dava eram só para me ajudar e me guiar. Deveria ter te escutado e não ter me perdido em amizades falsas. Minha vaidade me fez muito mal. Sei que não fui uma boa filha, mas te amo e é isso que importa. Agradeço de coração todas as orações de vocês e todos aí têm feito por mim. Isso me ajudou muito. Agora estou com Nina aqui, minha prima, que me acolheu e tem me orientado nessa nova tarefa. Obrigada do fundo do coração pelas suas preces. Te amo, Soraya.